ela é diferente de A sobre C. A imagem dessa função é o conjunto formado por todo o número real que é diferente de A sobre C. Então a função f ela não é sobrejetiva, mas eu sei quem é a sua imagem. Então eu concluo o seguinte. Portanto, depois disso tudo, a função g, que vai do domínio da f. Quem é o domínio da f? O conjunto formado por cada x real, tal que x é diferente de quem? De menos d sobre c. Na imagem da f, quem é a imagem da f? Conjunto formado por cada y real, tal que y é diferente de A sobre C, dada por g de x igual a ax mais b sobre cx mais d, qualquer que seja o x no domínio da g, essa função ela é injetiva e é sobrejetiva. Ou seja, ela é bijetiva. Entenderam? Então, primeira coisa, vamos recapitular. Você pega essa função aqui. Vira para cá, por favor, querido. Você pega a função definida aqui nessas condições. Nessas condições, o contradomínio é R. Mas aí eu concluo que a função não é sobrejetiva. Porque, calma lá, ainda falta outra coisa. O que é que está faltando, hein? Mostrar que ela é injetiva, calma. Então, ó, o A sobre C não pertence à imagem dessa função. Então, a função do jeito que é aqui, ela não é sobrejetiva. Tá? Então, deixa eu apagar aqui. O cara quer ser rápido. Agora, legal aqui. Acaba com essa G. Agora, dados x e z pertencente ao domínio da f, agora eu vou mostrar que é injetivo. F de x é igual a f de z. F de x igual a f de z implica o quê? Ax mais b sobre cx mais d igual a quem? AZ mais b sobre quem? CZ mais d. Mas isso implica o quê? Vamos lá. Implica que ACXZ mais AXD ou ADX mais BCZ mais BD, né? E é igual a quem? É igual a ACXZ mais BCX mais ADZ mais BD. Mas depois dos cancelamentos possíveis, esse cancela com esse, esse cancela com esse, você chega, que nem naquele casozinho particular, você chega ao seguinte, ó, esse aqui passa para o outro lado, eu vou ficar com o quê? Com AD menos BCX igual a quem? Aí o ADZ, então vai ficar AD, e esse BCZ passa para o lado direito, menos BC vezes Z. Só que tem uma hipótese aí, qual é? Eu estou trabalhando nessa hipótese aqui, que o AD menos BC é diferente de zero. Então eu posso cancelar e eu concluo então que x é igual a Z. Pronto. Esta implicação mostra o quê? Que a F é injetiva.
Isto mostra que F é injetivo. Agora sim eu posso afirmar o que estava aqui, que eu vou colocar aqui. Tá bom? Portanto, a função G, que vai do domínio da F, está aqui o domínio da F, aonde? Na imagem da F, está ali a imagem da F, mas dada por G de x igual a AX mais B sobre CX mais D, qualquer que seja x pertencente ao domínio da G, que o domínio da G é o domínio da F, ela é injetiva e sobrejetiva, ou seja, ela é bijetiva. Morreu. Tá? Mas você tem que fazer as coisas direito. Porque quando você fala em sobrejetividade, você tem que ter o contradomínio e mostrar que a imagem é o contradomínio, para mostrar que é sobrejetivo. Como é que você só aqui você diz que ela é sobrejetiva? Porque do jeito que está aqui, o contradomínio é os reais. E com o contradomínio igual aos reais, ela não é sobrejetiva. Tá certo? Antes de falar em inversa, vamos ver um outro exemplo. Tem um exercício que está feito aí, e tem um proposto. O que está proposto, deixa lá, o que está proposto e resolvido está lá, mas eu vou fazer aqui, resolver um exercício aqui, para você ver esse negócio da argumentação, né? E esse exercício é interessante pelo seguinte, ó. Seja G de menos 1, ó, olha aqui, menos 1. Em R, olha aqui, ó, a função dada por G de x igual a x dividido por 1 menos o módulo de x, qualquer que seja o x no intervalo menos 1. Primeiro, essa função está bem definida? A lei de formação está consistente? Tá. Porque se o x está nesse intervalo, o módulo de x é menor do que 1. Portanto, 1 menos o módulo de x é diferente de 0. Então, beleza. Porque o problema é no domínio. Mas tá, então essa função está bem definida. Ela está beleza. Agora, a primeira coisa, ela é injetiva. Vamos mostrar que ela é injetiva. E é também sobrejetiva. Tá? Então está especificado tudo. Vocês entendem? Olha, eu quero mostrar que ela é injetiva e ela é sobrejetiva. Já está especificado quem é o contradomínio, quem é o domínio. Aí está o menos o módulo de x. E o x ele é entre menos 1 e 1, né? É. É porque está aberto do menos 1. É porque, ó, lembra da desigualdade? Você pega A positivo. O módulo de x é menor do que A, se somente se, menos A é menor do que x, que é menor do que A. Está até provado nas notas. É bem aceitável, mas eu provo lá. Está lá nas notas lá, tá certo? As notas de alguma aula tá lá na descrição do vídeo, tá certo? Se inscreva no canal, deixe o seu like, não é não? Tá certo? Vai contribuindo. Agora o negócio do sininho, eu não sei o que é não. Não, professor. Eu vou descobrir esse negócio do sininho. Ia zerar ali o denominador, mas está aberto. Não, não zera não, porque o x está entre menos 1 e 1. O intervalo é aberto. Olha aqui o artifício para mostrar
que ela é injetiva, tá? Ó, dados x e z no intervalo aberto menos 1, tá? Você tem o seguinte, f de x igual a f de z garante o seguinte, implica o seguinte. Primeiro, quem é f de x? X sobre 1 menos mod de x. Isso é igual a quê? Vai ser G. É G, é G. Obrigado. Estou chamando a função de G porque eu estou usando F. Tá? Então você tem G de x igual a G de z. Então você implica isso aqui. Mas isso aqui implica várias coisas. Nessa igualdade aqui, nas expressões, o denominador é positivo. Os denominadores são positivos. Então, se essas expressões são iguais, eu não posso ter x negativo enquanto z é positivo, nem o contrário. Concorda? Se eu tenho essa igualdade, a conclusão é que x e z, ou os dois são nulos, ou os dois têm o mesmo sinal. Ou seja, o produto de x por z tem que ser não negativo. Eu não posso ter x positivo e y negativo, ou o contrário. Olha as conclusões, olha a definição. Tá certo? E você vai ter o seguinte, x menos o quê? Menos x módulo de z é igual a quê? A z menos z módulo de x. Mas isso conclui o seguinte, se os dois têm o mesmo sinal, ou os dois são nulos, que só resta essa opção, esses dois números são iguais. Por quê? Porque se os dois não são negativos, vamos lá, se os dois não são negativos, quem é o módulo de z? XZ. Quem é o módulo de x? Se os dois não são positivos, com certeza, quem é o módulo de z? Menos z. Quem é o módulo de x? Menos x. Então os dois são iguais. E continuo tendo isso. Mas isso implica o quê? Se eu tenho essa igualdade com esses dois iguais, x é igual a isso. Entendido? Isto mostra o quê? Que a função é injetiva. Ok? Destacar de preto. Isto o quê? A implicação, tá? A sequência de implicações. Todo esse conjunto de implicações, né? Isto diz o quê? Que G é o quê? Injetivo. Beleza. Agora vamos mostrar que ela é sobrejetiva. Quanto tempo aí? 14. Para mostrar que ela é sobrejetiva, o pontão aqui. Bem, primeira coisa que você observa é o seguinte. Dados x no domínio. Dados x no domínio. E y no contradomínio. No contradomínio é R, tá? Você tem o seguinte. O que é necessário e suficiente para que y seja igual a f de x? Y é igual a f de x, se somente se y é igual a quem? A x sobre o quê?
sobre 1 menos o módulo de x. Mas é o mesmo argumento. Se eu tenho essa igualdade, como 1 menos x é positivo, 1 menos x não, 1 menos o módulo de x é positivo, de novo, y e x não podem ter sinais contrários. Eles são o quê? Eles, ou os dois são não negativos, ou os dois são não positivos. Mas isso é se e somente se. Isso é se e somente se. Tá? YX é maior que ou igual a zero e eu tenho outra conclusão. Y menos y vezes o módulo de x é igual a x. Errei? Concorda? Porque se eu tenho essa igualdade, tá? Se eu tenho essa igualdade, eu tenho isso e eu tenho isso aqui também. Tá certo? Eu tenho isso aqui também. Mas eu já voltei logo aqui. Botei logo aqui que eu tenho. Agora, isso é verdade se e somente se YX é maior que ou igual a zero e aí vai ficar Y menos X módulo de Y igual a X. Porque, olha aqui, é a mesma coisa aqui, ó, mesma coisa. Você pega dois números, o produto deles é maior que ou igual a zero. Você garante o seguinte, Y vezes o módulo de 1 é X vezes o módulo de Y vezes o módulo de X é X vezes o módulo de Y. Mesma coisa. É ou não é? Se os dois números têm o mesmo sinal, se os dois números têm o mesmo sinal, ou os dois são nulos, você não tem essa igualdade? Então você passa daqui para cá. E é indo e voltando, é uma equivalência. Porque se você tem a de baixo, você tem a de cima. Se você tem a de cima, você tem a de baixo. Só que isso é se, somente se o YX é maior ou igual a zero, deixa isso aqui, que é fundamental, e o Y é igual a X mais X módulo de Y. Que é se e somente se. Você coloca X em evidência aqui, fica X vezes 1 mais módulo de Y, aí você tem o X igual a quê? A Y sobre 1 mais módulo de Y. Morreu. Tá? Então, observe o que eu demonstrei. Eu demonstrei o seguinte, o Y, se o X está nesse intervalo aqui, e o Y é um número real, o Y é a imagem de X por F, se somente se o X é igual a isso aqui. E faz todo sentido. Agora, isso não mostra sobrejetividade. Sobrejetividade vem agora, que eu vou usar esta equivalência para mostrar sobrejetividade. E vou destacar de preto aqui. Agora que eu vou demonstrar a sobrejetividade. Eu quero mostrar a sobrejetividade, o que é que eu tenho que mostrar? Eu tenho que mostrar que todo número real é imagem pela função g de algum número real no intervalo menos 1, 1 aberto. Aí veja. Olha. Dado y real, dado y real, você tem o seguinte, o módulo de y é menor que o módulo de y mais 1, não é? É ou não é, meu filho? É.
Logo, tá? Logo, se o número y é menor do que a conclusão, isso é se somente se, menos a é menor do que y, que é menor que a, não é não? Não é? Então, você vai ter menos 1 mais módulo de y é menor do que y, que é menor do que 1 mais módulo de y. E, assim, pegue isso aqui, divida tudo por 1 mais módulo de y. O que é que você fica? Você fica com menos 1 menor do que y sobre 1 mais módulo de y, e por sua vez é menor do que 1. Isto é, o y pertence a quem? Ao intervalo menos 1. Assim, com x igual a esse númerozinho aqui, com x igual a esse númerozinho aqui, x pertence ao intervalo menos 1, e se o x é esse número, o x pertence ao intervalo menos 1, 1. Mas a equivalência aqui diz o seguinte: se o x está nesse intervalo, o y é real, o x é isso aqui, se e somente se o y é igual a f de x. Então, morreu. E y é igual a f de x. E, portanto, o y é igual a f de x. Tá? Não, a f de x. Para e começa outro.